Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora chega essa gravação a você, mas já vou te cumprimentando, dizendo aí da minha satisfação em estar trabalhando com vocês aqui. Mais uma aula, né? Hoje nós vamos tratar o tema xenofobia, né? Você não conhece esse tema, provavelmente, mas hoje nós vamos trabalhar, você vai conhecer, né? E vai poder, né? Desenrolar em relação a isso. Ok? Então vamos para a nossa aula. Ok, gente. Xenofobia. O que seria esse? Deixa eu pegar isso. O que seria esse? Deixa eu preparar bem aqui meu ponteiro. Ok. É o que seria xenofobia, gente? Aqui, deixa eu marcar aqui. Quem é que já conhecia essa palavra, né? Você já deve ter ouvido falar em homofobia, né? Aracnofobia, né? As várias fobias, que são os medos, né? Inclusive, eu não diria xenofobia, né? É o termo oficial, mas fobia diz respeito a medo. E nesse caso aqui diz mais respeito a ódio, né? Então, bora ver aqui o que seria esse termo aqui, ok? Vamos lá. Ao longo do estudo dessa unidade, trataremos várias vezes os termos, nós vamos tratar sobre racismo, né? No Brasil, a gente fala muito sobre o racismo contra nordestino, contra negros, né? Nós vamos tratar também sobre preconceito, né? Preconceito. O que é o preconceito? É quando você não conhece algo e você formula uma ideia sobre algo, né? Você nunca comeu maxixe, mas você diz: olha, maxixe é ruim, eu tenho nojo de maxixe. Às vezes você nem comeu maxixe, né? E às vezes o maxixe pode ser gostoso e você formou a ideia, você viu ele cozido, não gostou da aparência e está achando que ele é ruim e às vezes ele é algo gostoso. Eu mesmo tinha um preconceito contra abóbora, né? Por muito tempo, até a adolescência, mas chegou um momento que eu provei e hoje em dia eu gosto de abóbora. Eu gosto do doce da abóbora, gosto da abóbora no arroz, gosto da abóbora no cozidão, né? Eu tinha um pré-conceito, hoje eu tenho um conceito formado, eu sei o sabor da abóbora, né? E finalmente a discriminação, né? Que é você separar as pessoas, né, por raça, por cor, por condição social, que é o mais comum no Brasil, e pelo menos eu acho que as pessoas são mais discriminadas pela condição social, até mesmo do que pela cor delas, é o que eu penso, né? Minha opinião. Grupos historicamente marginalizados, como os povos indígenas, esse eu já falei para vocês, né? Na minha opinião, são as principais vítimas, né, do preconceito, da discriminação e do racismo no Brasil. Os negros, que também sofrem bastante, né, até hoje, são principais vítimas dessa forma de violência. Os imigrantes, né, olha aqui, os imigrantes, quem são os imigrantes? Nós já estudamos, né? Imigrantes são aquelas pessoas que vieram de outros países para o Brasil, em busca de oportunidade, né? Você diz, mas rapaz, vieram de fora para o Brasil. Sim, tem países que vivem em condições muito piores do que a nossa, né? Sobretudo os refugiados. Os imigrantes refugiados são quem, gente? São aqueles que estão em outros países, né? Fugindo da perseguição política, religiosa, racial ou simplesmente para não morrer na guerra, né? Também são vítimas de preconceito. Então, no nosso país existem pessoas que têm preconceito contra o imigrante, né? Principalmente se o imigrante for pobre, né? Que a gente vê aí que em carnaval, em Copa, em festa, quando diz que o cara é gringo, que o cara é estrangeiro, mas ele tá pagando todas, né? Tá bem vestido, ele é bem recebido. Agora, quando esse mesmo indivíduo chega sem o dinheiro, sem a boa aparência, né, sem pagar nada, aí esse começa a ser discriminado, né? É o que eu disse que no Brasil o preconceito maior é o preconceito.
questão financeira, né? Social. Gente, desculpa, eu estou lutando aqui contra um pernilongo aqui, que eu estou trabalhando e ele está querendo comer as minhas pernas, mas ele já partiu para um outro mundo. Que Deus o tenha, não, porque Deus não recebe esse tipo de imundice, não. Vamos lá. Para esse tipo de discriminação é usada a palavra o quê? Xenofobia. Então, a discriminação, o preconceito, né? A perseguição, a agressão contra o estrangeiro, né? Principalmente, isso acontece principalmente com o pobre, como eu já disse, que o cara vir para o Brasil, por exemplo, de Angola. O cara, né? Negro, veio da Angola. Se ele for pobre, chegar aqui dependendo de todo mundo, ele vai ser perseguido. Esse cara nem nossa língua não fala, né? Agora, se ele vem, né? Com muita grana, né? Gastando, pagando todas, né? De carrão, de jatinho, jogador de futebol. Meu irmão. Aí esse cara, né? Vai ser o gostosão, vai ser bem-vindo, todo mundo vai querer a companhia dele. Agora, se liso, aí a rejeição é grande. Então, e a xenofobia é o que? A rejeição, né? Quando as pessoas rejeitam, não querem. E o ódio, né? Aos estrangeiros, né? Como eu disse, se for um estrangeiro rico, todo mundo quer, todo mundo aceita, todo mundo ama. Mas se for um estrangeiro pobre, né? Ninguém quer saber. Aqui em Imperatriz mesmo, tinha um rapaz que ele morreu há pouco tempo, que inclusive ele morreu de câncer, e ele era argentino, né? E ele era um vendedor ambulante. E esse cara, quando adoeceu, ele ficou jogado na rua, sofrendo, né? E foi um colega meu, um conhecido meu, que foi buscar ele, botou ele dentro da casa dele, cuidou dele, porque ninguém queria saber dele. Mas provavelmente, se ele fosse argentino, né? Mas ele fosse um jogador de futebol famoso, fosse parente do Messi, todo mundo ia querer cuidar dele, né? É a vida, né? Esse sentimento é manifestado de diversas maneiras, quando o imigrante é obrigado a aceitar salários baixos, né? Isso, inclusive, é muito comum entre bolivianos, né? Eles vêm para São Paulo trabalhar em oficinas de costura e por eles serem bolivianos, por eles terem entrado no país de forma irregular e não terem documentação, as pessoas que trazem eles obrigam eles a praticamente trabalhar de graça, né? Então, isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, principalmente no Sudeste brasileiro. Salários baixos, que é a média, quando enfrenta dificuldades para arrumar trabalho remunerado, né? Porque tem gente também que não quer pagar salário para um estrangeiro, né? Até porque às vezes o cara não fala a nossa língua perfeitamente, aí o cara diz, não, eu não vou te pagar, se quiser trabalhar para mim aqui, eu te trabalho aí, se o salário é R$1.000, eu te pago R$300, porque tu não fala a minha língua, né? E às vezes o cara não vai precisar nem conversar com ninguém, vai só carregar a caixa, mas aí o cara, quando faz isso aí, ele está praticando xenofobia, né? Quando é alvo de frases agressivas, né? Frases agressivas e piadas preconceituosas, né? Piadas preconceituosas, xingamentos, né? É xingado, né? E até vítima de quê? De agressão física. Tudo isso se enquadra na xenofobia, né? Tudo isso se enquadra na xenofobia. Frases agressivas, né? Sai fora, gringo, né? Piadas com preconceituosas, tem várias, né? Em relação, inclusive, a português, muita gente faz piada ainda sobre o português, né? Como se o português fosse burro, não fosse tão inteligente quanto nós, coisa que, na verdade, eu acho que eles são até mais, porque eles têm um país mais desenvolvido que nós. As pessoas lá vivem, têm uma qualidade de vida muito superior à nossa, então eu acho que essa piada aí tem que ser revista, né? A verdade, entre o brasileiro e o português, eu acho que o português ele está no nível intelectual, né? Bem melhor que o nosso. Eles escolhem, inclusive, os políticos melhor do que nós, né? Ok? Então vamos seguindo aqui, né?
Assim como o mito da democracia racial, né, que a gente já falou, que aqui entre brancos e negros vivem em paz, né, que a gente sabe que isso é um mito, que na verdade não existe, que o Brasil é igual para todo mundo, quando na verdade para pobre e rico a diferença é imensa, né? Afirma que negros não são discriminados, existe um mito de que o brasileiro recebe bem todos os imigrantes, né? O brasileiro recebe bem. Isso é uma mentira, né, gente? O brasileiro não recebe bem todos, não. Aqui, quando o cara é um americano, branco, louro, dos olhos azul, cheio da grana, ele é bem recebido. Agora, quando ele também é um branco, dos olhos azul e pobre lascado, ele também não é bem recebido. Isso é fato, né? Então, essa questão racial aí fica bem em segundo plano. A questão aqui é a condição financeira, porque a história que eu contei para vocês do argentino, ele era branco, né? Branco só não tinha os olhos azul, mas ele era pobre, vivia em condição de rua, né? E ele não era bem recebido, né? Esse amigo meu que recebeu ele na casa dele, né, manifestou a solidariedade, cuidou dele até ele morrer. No entanto, com o aumento do número de imigrantes a partir de 2010, foi quando aconteceu aquela grande tragédia no Haiti, principalmente, aumentou também o número de denúncias de quê? De xenofobia, né? Daquelas práticas que eu mostrei para vocês anteriormente, né? As principais vítimas são os refugiados. Como eu disse para vocês, quem é o refugiado? É aquele que vem só com a coragem para o nosso país, né? Vem liso, né? Porque o turista, negro, branco, azul, amarelo, verde, amarelo, ele é bem recebido aqui, se ele tiver dinheiro, né? Agora, se o estrangeiro chegar aqui não como turista, mas como refugiado, precisando de ajuda, aí ele vai ser mal recebido. Isso é fato, gente. Os haitianos e as pessoas de origem árabe ou religião muçulmana também são vítimas, né? Então, aí, a grande parte dessas pessoas são os haitianos, que são negros, né? Pobres, e também os muçulmanos, que aí tem branco, tem negro, né? Também são mal recebidos, porque todos eles vêm em condições financeiras dependentes, né? Então, aí eles já não são olhados com os mesmos olhos, né? Preocupado com o crescimento da violência, os atos de xenofobia, o governo brasileiro divulgou campanhas para conscientizar, né? Aí tem essa campanhazinha aqui, né? Aqui, o cartaz de combate à xenofobia divulgado nacionalmente pelo governo brasileiro. Aí aqui tem uma mensagem, bora ler aqui esse cartaz. Desculpa, o Brasil é contra a xenofobia e repudia toda forma de preconceito e ódio, né? Certo. Todos nós temos que ser, né? Estudantes e imigrantes, né? Carlos e Marina nasceram onde? Na Bolívia. Eles são imigrantes, estudantes do 7º ano em uma escola pública localizada na cidade de São Paulo. Inclusive, ano passado, eu dei aula no 6º ano para um garotinho que era venezuelano, né? Era um menino muito bom, inclusive, muito participativo. Como outros estudantes da escola que também vieram de países da América do Sul, como a Venezuela, ou da África, como Angola, ou do Oriente Médio, como a Síria, eles vieram para o Brasil com seus pais que buscavam trabalho e melhores condições de vida. Foi o que eu falei, né? Esses refugiados, a maioria desses imigrantes que vêm para o Brasil, são pessoas que vivem em países com uma situação bem pior do que a nossa. Portanto, eles vêm pobres para cá, né? Carlos e Marina enfrentam muita dificuldade quando chegaram ao Brasil. Eles não entendiam o que os professores explicavam, né? Eu, com esse garotinho venezuelano, eu sei falar um pouco de espanhol e eu o ajudei dentro do possível, ok? Mas a professora, que era de português, ela estava tendo dificuldade, porque ela não falava espanhol, né? Pelo menos não falava tanto quanto eu, né? Com que os professores explicavam, tiveram dificuldade de integração, pois muitos dos colegas não o compreendiam, né? Lá na escola já era diferente, né? As crianças não compreendiam, mas davam atenção, brincavam para ele. Tinha uma menina, inclusive, que estava o tempo todo
tentando traduzir, né, para a língua dele. Então, era um negócio muito bacana, as crianças receberam muito bem. Pois muitos colegas não compreendiam. Hoje, eles estão bem adaptados à escola, mas vem outros jovens passarem pela mesma situação, com outros colegas brasileiros. Carlos e Marinas procuraram a direção da escola e os professores procuraram discutir o assunto, né? Que bom, tem que ter um debate sobre isso mesmo. Apresentando soluções, né? Muitas ideias surgiram na escola de Carlos e Marina, a formação de grupo de estudo com a tutoria de alunos, voluntários para auxiliar os alunos, os educandos, né, os estrangeiros, em suas dificuldades, organização de eventos sobre países de origem dos alunos estrangeiros, né? Ou seja, a escola começou a promover, né, o conhecimento sobre esses países para que as crianças também compreendessem, né, o lado desses jovens, né, que estavam no Brasil. A elaboração de cartazes e painéis informativos escritos na língua dos estudantes imigrantes. Olha aí, ó. Fizeram cartazes para que as crianças se sentissem, né, aconchegadas, né, com cartazes na língua mãe deles. Veja algumas frases que eles escreveram, ó, aqui. Aí está aqui, né? A política brasileira para o acesso de imigrantes à escola é considerada avançada, pois o estudante pode ser matriculado mesmo sem ter documentação oficial. Isso aqui em outros países é quase impossível, né? Você matricular uma criança sem documentação. Já no Brasil é possível por causa dessa flexibilidade da lei, né? Que facilita para que a criança, quando chega no Brasil, ela possa estudar sem dificuldade. A troca e a integração entre alunos brasileiros e imigrantes são formas de aprendizado sobre as diferentes culturas e línguas, solidariedade e respeito ao outro. Show! Então, gente, tá aqui. Deixa eu ligar aqui o refletor, né, para vocês me verem melhor. Opa! Não tem unha aí, tem que... Pronto, eu liguei aqui o refletor. Vamos encerrar aqui. Estamos aí com 17 minutos, né, gente? Foi rapidinho essa aula. Bacana. Então tá aí, gente. Foi nossa aula aí. Espero que vocês tenham gostado, participado, né? Sobre xenofobia, uma palavra que vocês não conheciam, mas a partir de hoje já estão conhecendo, né? Já vão poder conversar sobre o assunto, né? E evitar que socorra nas nossas escolas, que socorra nas nossas vidas. Ok? Então, valeu, gente. Um grande abraço aí. 18 minutos de aula. Valeu. Até a próxima.